Olá! Está no ar mais um Coisa Nossa especial. Desta vez, vamos conferir o vídeo documentário Ouro Negro, que retrata a vida e obra do historiador, professor e ex-presidente da Fundação Cultural de Uberaba, Antônio Carlos Marques. É agora! No dia 15 de junho de 2019, a cultura perdeu um de seus maiores defensores, o professor Antônio Carlos Marques. Para relembrar sua trajetória, os alunos de jornalismo da Universidade de Uberaba, Diandra Tomás, Pamela Rita, Pedro Henrique Marino e Vitória Oliveira, produziram um vídeo documentário Ouro Negro. Ele é o nosso destaque nesta edição. Um soluçar no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o professor guerreiro deixou esse cativeiro e para o céu voou. Teu sorriso negro, teu abraço negro, nos trazia felicidade. Sem o teu aconchego, ficamos sem sossego. Tua vida foi um hino à liberdade. Professor Antônio Carlos, com tua partida, apagou-se um sorriso sincero. Silenciou-se uma voz de sabedoria, mas suas sementes jamais se perderão, plantadas que foram bem no fundo dos nossos corações. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Com o sorriso do mestre, não nos restava dúvidas. O riso frouxo era um sinal de esperança, de liberdade e de alegria. Seja na música, no teatro ou na dança, o professor nos dava a segurança de um mundo com mais cultura. Com aptidão, nos presenteou com a constante luta pelas manifestações populares. O fruto que colhemos é o legado que ele nos deixou. Sua voz negra ecoará para sempre em nossos corações. Tudo que eu sei, que eu aprendi, porque hoje, assim, meu gosto musical, a gente sentava dia de domingo para ele me explicar a história, para ele me explicar a história do negro, para ele me explicar a história da música. Então, ele pegava a letra da música e falava, ele desmiuçava para mim ali, e assim, grande parte do que eu sou, eu devo a ele, né, devo a minha mãe. Ao lado da esposa Élita Ribela, Antônio Carlos orientou o caminho das filhas, Thalita, Tayana e Tainara. Nas batalhas e incertezas da vida, criaram 3 grandes mulheres com dedicação, união e generosidade. Em todos os papéis que ele cumpriu, tanto como professor quanto diretor, tudo que ele pegava para fazer, ele dedicava e ele fazia com amor. E ser pai não foi diferente. E ele estava sempre com essa cara, quando ele estava no meio das meninas. Aquela cara de assim, né? Estou no meio das minhas filhas e ele com essa cara lerda dele. Sempre fazendo piada. No trabalho diário, como agente cultural, por onde passou, não teve apenas companheiros. Conquistou amigos que testemunharam sua contribuição de perto. E a nossa amizade foi uma amizade assim de 40 anos, de trabalho, de vida, de amizade mesmo, de trabalho sincero, junto à cultura em Uberaba. Principalmente junto à cultura popular, né, que é a que tanto ele quanto eu que mais temos afinidade. E nós fizemos um trabalho grande e eu tive muita influência dele nesse aspecto. Sim, ele nos incentivava. O bom disso é que o professor era um incentivador da cultura. Ele não era só conhecedor, mas ele era um incentivador. Ele nos dava incentivo para que a gente preservasse esse tipo de cultura. Ele batalhava, ele lutava com a gente, né? Para que isso não acabasse. E foi um cara que me deu várias oportunidades e foi um cara que nunca falou não para mim, né?
E sempre falava para mim que eu tinha que correr atrás e representar, porque atrás de mim tinha várias pessoas, né? Eu conheci Antônio Carlos Marques em 1970. Muito tempo, né? A gente era estudante lá na FISTA, Faculdade Integrada Santo Tomás de Aquino. Ele fazia jornalismo, eu fazia letras e a gente se encontrava nos corredores da faculdade, fazendo sempre uma atividade cultural. Ele muito mais conhecedor do que eu. A gente fazia teatros, jograis, palestras. Aos 37 anos de idade, foi um dos criadores da Fundação Cultural de Uberaba. Contando um pouco a história da fundação, foi na época do Silvério Catafina, prefeito Silvério Catafina, e ele tinha um assessor chamado Gilberto Rezende, que está vivo até hoje. E Gilberto Rezende era o maior especialista em folclore, inclusive ele tem a Casa do Folclore, e gosta muito de catira, gosta muito de folia de reis. Ele começou a buscar algumas pessoas na cidade que pudesse formar um grupo forte, conciso, e que pudesse criar uma fundação com esse espírito de preservar a cultura uberabense. Foi ele um dos motivadores para a criação dessa Fundação Cultural. Ele mais alguns jovens de Uberaba, entre eles o Beethoven, o Demilton Dib e o Zé Maria Madureira. Não havia um órgão de cultura definido na cidade, né? Tudo era veiculado, feito pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então eles começaram a reunir assim, nas casas particulares, na casa um do outro, em alguns espaços lá onde era o teu hoje, né? E reuniam para discutir como seria a futura Fundação Cultural de Uberaba. Então, o papel dele foi importante porque, quando foi em 1981, o projeto nasceu, né? E em 1982, já no governo do Silvério Catafina, o projeto foi implantado e inaugurada a Fundação Cultural de Uberaba, com a presença deles, do prefeito, do secretário de Cultura do Estado, que era o Dr. José Aparecido, né, já falecido, e que esteve aqui em Uberaba para criar essa fundação, que era uma coisa inédita na região, porque não havia fundação cultural na região do Triângulo Mineiro conhecida até então. Antônio Carlos esteve no nascimento da Fundação Cultural e faleceu enquanto ocupava o cargo de presidente da instituição. Agora, vamos para o intervalo.